Já o Messi é um cara natural, né? O Messi é o cara... Ele nasceu com ele. Nasceu com ele e dificilmente o Messi vai fazer alguma coisa bem do que não seja futebol. Entendi. Se você pôr para fazer conta de matemática, para gerir, para fazer qualquer outra coisa aí, ele não vai fazer tão bem naquilo, né? Futebol. E daí, qual que você acha assim, a importância da gente descobrir os nossos talentos individuais? A importância é porque quando você descobre os talentos, isso é muito difícil de descobrir os talentos. Por que eu falo assim? As pessoas não sabem. Deixa eu perguntar para você, Rony, qual que é o seu ponto forte? Do que você é bom? Você vai pensar, às vezes, e não vai ser. As pessoas, a maioria não sabem. Veja que interessante. Desde pequeno, na escola, as matérias são genéricas e para todos. Sim. Não tem para aquela pessoa, poxa, essa pessoa é boa em arte, vou pôr arte. Essa pessoa é boa em matemática, vai ter só matemática. Eu não consigo desenvolver. Então, eu percebo que as pessoas não conseguem ainda descobrir. Mas qual que é a importância de descobrir? Quando eu descubro os meus talentos, eu consigo colocar ele onde ele frutifica. Eu imagino aí o Cristiano Ronaldo, com talento de jogar bola, no Polo Norte. Não tem como ele desenvolver. Você ia perder um talento. Você ia perder um talento. Imagina o Messi, na África, no norte da África. Não tem condições de ele colocar, mostrar, exercer, frutificar o seu talento. Então, é sobre isso. Você precisa saber para colocar no lugar certo, ou seja, o seu pé de fruta, vamos sobre as árvores frutíferas, se não tiver em solos adequados, não vai frutificar. Então, a importância é o quê? Que a árvore frutífera esteja plantada no lugar certo, para poder dar frutos. Caramba, que bacana. Porque, assim, quando você citou a escola... A gente abre, assim, duas perguntas, cara, quando você fala escola. A primeira é assim, você acredita que... Aliás, isso aí todo mundo levanta essa bandeira, mas parece que ninguém quer dar a cara a tapa, assim, quando a gente fala ninguém que governa. Você não acredita que está defasado já a educação há muitos anos? Acredito e posso mostrar para você que como que no Brasil está pior ainda. No Brasil está pior? Pior. Perceba que nosso sistema de sentar em classes, como que é no Brasil? Fileira. Fileira. Por quê? Fileiras. Linha de produção. Linha de produção. Eu consigo manipular, jogar só o que eu quero que eles entendam, que eles aprendam e que eles não questionem, que eles só produzam aquilo. Veja nos Estados Unidos. Não tem escola que é em fileira. É tudo o quê? Semicírculos. Para um olhar para o outro. Até o centro de energia que passa é outro. Até o tipo de informação para um debater com o outro. Ou seja, no Brasil eu olho na nuca para não debater. Só aceita. Nos Estados Unidos não, nós olhamos e debatemos. Então veja já no método de colocar o layout da nossa sala de aula. Já parte do layout. Já parte do layout. Segundo ponto, o que é colocado na sala de aula para os professores? Você passa a matéria e o aluno não pode questionar. Não pode questionar. Por quê? Por que você fala isso, Franco? Porque eu dei aula em algumas universidades e falavam assim, é esse o material que tem que ser colocado, a gente não pode extrapolar e sair o que está aqui. O que sair disso aqui está fora do conteúdo programático e o que interessa para nós é a nota no ENAD, para elevar o nome da faculdade. Então, veja que o interesse, a intenção não é a educação, não é o aprendizado. São apenas títulos, prêmios e, de repente, só validar o MEC para que continue funcionando. Que, no final das contas, são números. São números. A intenção não é educar e ensinar. É apenas eu falar que as pessoas estão sendo alfabetizadas, estão com níveis superiores, está evoluindo, mas não está. É fake. E por que ninguém dá a cara a tapa para mudar isso aí, cara? Por que ninguém consegue fazer essa mudança? É o sistema. Como ninguém consegue mudar o tráfego, porque tem gente grande lá em cima. Sim. As pessoas são muito beneficiadas com a não mudança. Vamos dizer assim, é mais fácil manipular as pessoas com menos instruções. E agora eles jogam muitas informações diversas, você perde nas informações, e as informações deixam elas no mesmo formato, zumbis intelectuais. Entendi. Então, o que acontece? Se eu fizer o que é o correto, se eu desenvolver pessoas, os grandes interessados que estão no governo, termina o quê? Perdendo poder. Isso eles não querem. Ele não é interessante para eles. Interessante. E quem está no poder, normalmente, são empresários gigantes, né? Empresários gigantes. Que precisam de pessoas para servir eles. Isso. E políticos gigantes que estão aí no movimento para fazer acontecer.
E como eu identifico se eu estou no caminho do meu propósito? Como eu identifico qual é o meu propósito? Legal. Primeiro, é o que você falou lá no começo, foi muito, muito boa a sua pergunta. Quais são as minhas habilidades, os meus talentos? Quais são o que eu sou, quais são os meus pontos fortes que eu faço as coisas naturais? Elas estão sendo executadas, elas estão plantadas, elas estão num ambiente que dão frutos? Poxa, não dão. Porque muitas pessoas não conhecem o propósito. Imagine, você falou da produção. Hoje, você começou a startar algo que faz você brilhar. Cara, você vem depois do seu trabalho para cá, porque algo te dá, o coração canta. Sim. O coração canta. E o coração canta, de repente, você fala assim, Franco, o que eu recebo aqui não pago nem o custo. Eu tenho que pôr dinheiro do bolso. Cara, e por que você faz? Uhum. Porque é algo ligado que te motiva, que tem uma causa muito maior do que o dinheiro. Então, eu falo, como eu vou descobrir meu propósito? O que você faria de graça? Se você tivesse 1 milhão todos os dias na sua conta, tivesse viajado todo mundo, tivesse ajudado toda a família, já tivesse todos os bens materiais, e você falou, cansei de ficar parado, o que você faria de graça de ofício, de trabalho? O que você ia fazer? Opa, aqui está a ponta do iceberg do seu propósito. Para quem é cristão, se Deus estivesse aqui, ele falaria, ó, eu te criei para que ele te criou? Para quê? Porque ele não te criou para nada. Isso é uma baita de uma pergunta, né? Pô, então são 2 questionamentos ali, Sim. que se você tiver a resposta, você vai começar a ter a direção de onde você vai percorrer para alcançar o seu propósito. Não necessariamente é o propósito, Não, é a direção. A direção. É a direção. Você fala, pá, fui criado para alguma coisa, para quê? Né? O que eu faria de graça que se eu tivesse toda a grana, que eu não tenho necessidade, não tenho mais necessidade nenhuma para o meu ego, para o meu corpo. Eu quero só entregar. O que eu entregaria de forma de trabalho? Eu faria podcast todo dia. Então. Falando do quê? Falando do quê? Podcast todo dia falando do quê? Sobre tudo. Para quê? Para trazer conhecimento para as pessoas e para mim, primeiramente. Para quê? Ixi, aí agora já ficou mais difícil. Para as pessoas e para você, mas para quê? Para você ser maiorzão, para quê? Para as pessoas, para quê? Para as pessoas evoluírem. Evoluírem em quê? E emocionalmente? Emocionalmente? Intelectualmente, conhecimento, abrir os olhos delas. Para alcançar o quê? Para que finalidade disso? Para elas? Para de repente elas encontrarem o propósito delas. Ótimo aí. Você começou já a enxergar um caminho. Sim. E como que eu vou fazer isso além do podcast, enquanto o podcast não me faz isso de forma, um estilo de vida para mim viver disso? Como que eu posso fazer no meu trabalho? Eu posso fazer eu ser um podcast no meu trabalho, na hora do refeitório? Eu posso ser para o meu vizinho um podcast que vou levar boas novas? Internet, pelo amor de Deus. O pessoal que está assistindo, quais são as dicas que você dá para eles começarem a encontrar o propósito deles, os talentos, desenvolver a inteligência emocional? Como que isso pode Legal, Rony. Pensa comigo. Eu gosto muito dessa frase. É do José Roberto Marques, lá do IBC. Onde eu escrevi um livro com ele, um capítulo, que é de um livro chamado Vida com Propósito. Vida com propósito. E ele fala uma frase muito assim: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e tenho resultados extraordinários. Como que eu vou começar a dica para inteligência emocional? Você tem que se conhecer, você tem que saber como você funciona, você tem que saber onde você estoura, você tem que saber onde você é fraco, você tem que saber qual é o seu abismo. Você não quer cair no abismo? Não anda na beira do abismo. Eu estouro quando falam isso para mim, quando minha mulher fala isso, cara, não entra nem conflitos assim. Entrou em política, cara, cara, não entra. Não entra se você conhece o seu abismo. Não anda na beira do abismo, até você ter o controle total. Quando você conhece a sua sombra, você conhece a sua luz. Por quê? Muitas pessoas têm a luz, ofusca, mas não é o tamanho da sombra. Quanto maior a luz, maior a sombra. Quando eu conheço a minha sombra, eu sei o tamanho da minha luz. E daí que eu sei que eu sou trevas e sou luz. Que tem dia que eu sou bom dia sol, bom dia pessoas, bom dia árvore, e tem dia que eu sou. O que tem de bom dia? Né? E quando eu sei o que me potencializa e o que me tira a potência, eu começo a trabalhar. Você sabia que se você ficar 30 segundos assim, ó, faça o teste, ó, assim, você somente vai entender, tem algo bom acontecendo. Quando você parar de rir, você tem vontade de rir.
É nada. Faz aí, ó. Fica assim, A cara tem vergonha de fazer. Fica assim, ó. Fica assim, segura aí, 30 segundos, ó. E aí, quando você parar, você fica com. Ó, dá O pessoal que tá em casa aí faz o teste, aí fica assim, ó. Você vai dar vontade de rir, você começa a achar a coisa mais leve. Uhum. É que você liberou hormônios que trouxe assim, pô, tem algo bom acontecendo. Mesmo que isso seja um exercício, o seu cérebro vai entender. Por quê? O nosso corpo reage não é como as coisas estão, mas é o mundo que você criou. Quer ver uma coisa? Faz o teste vocês comigo todos, ó. Uhum. Aí Johnny Lua faz também. Imagine você agora indo para sua casa, você abrindo a porta da sua casa, aquele dia que fizer faxina, você abriu a porta e vê, putz, aquela limpeza, aquele cheirinho de faxina gostoso vindo. Você entrou na sua casa, você entrou na cozinha, cara, a cozinha piscando, cara. Você fala, putz, não dá vontade de usar a cozinha. Você abriu a geladeira, pegou aquele limão siciliano assim, estourando, assim, estralando. Você cortou ele no meio, cortou uma rodela, 2 rodelas, suculenta, pingando assim, depois na boca. Eu só cigarro, começou a escorrer, começou a sair lágrima do olho de azedo. Aí você foi e cuspiu. Não aguentou. Fala aí, você sentiu o cheiro da faxina? Sentiu o gosto do limão na boca? Também. Azedou? Assim, deu amargo? Uhum. Tinha limão? Não tinha nem limão. Seu corpo reagiu. Tinha faxina? Seu corpo reagiu. Sentiu o cheiro. Seu corpo reagiu conforme o mundo que você criou. Então, a inteligência emocional é eu criar o mundo adverso do caos que está lá fora. Que mundo que eu vou criar aqui dentro? Imagine você, puto, o cara te fechou, mostrou o dedo para você. Você fala, cara, ele está com a filhinha dele que está morrendo e está indo para o hospital. Cara, aí. Ah, não, é um folgado. E pá, você mostra o dedo também. Cria um mundo. Um mundo bom dentro de você. Seu corpo vai reagir bem. Criar um mundo bom. Mundo bom. Seu corpo vai reagir bem. Então, que dica eu dou? Cria um mundo bom dentro de você. E isso é um versículo bíblico. E fala, renovai a vossa mente com tudo que é bom e agradável a Deus. Renova a mente. O que é renovar? Fazer novo de novo. Renova a mente. O que dica eu dou? Renova a mente.